Wander Antônio Costa é autor do livro de poesias Eu Feito de Nós. Ele é natural de Barra de São Francisco e viveu a maior parte da vida em Ecoporanga. Uma de suas grandes inspirações para escrever poemas é a sua área de formação, a filosofia. Olá, está começando mais um programa Um Dedo de Prosa. Hoje o nosso bate-papo é com o escritor Wander Antônio Costa. Wander, seja muito bem-vindo ao nosso programa. Obrigado, Gabi. Bom, a gente está com um dos seus livros, na verdade já é a sua segunda obra, né, de poesias, Sim. E se chama Eu Feito de Nós. Fala pra gente um pouquinho dessa obra. Eu Feito de Nós. Na verdade, assim, né, Eu Feito de Nós, né, ele vem depois, né, do Poesia Provisória, que é meu primeiro livro. Então, de certa forma, também ele já vem, assim, da minha parte, com uma criticidade maior, né? Eu já no processo mesmo de criação, né, dos poemas que estão aí, eu acho que eu fui, assim, até mais exigente, mais perfeccionista, né? Então, assim, eu acredito, não vou dizer que ele seja melhor do que o outro, mas eu posso dizer que nele eu trabalhei mais, não é porque essa coisa de dizer que esse é melhor ou pior, acho que isso quem diz é quem vai ler. E eu não tenho dúvida que vai ter pessoas que de repente vai ler esse, ler o primeiro, de repente vai preferir, né, o primeiro, né? Mas assim, eu acho que eu gostaria de falar do título, né, Eu Feito de Nós, né? Eu acho que aí era a ideia do seguinte, quando a gente fala da subjetividade, né, desse eu, mas eu não acredito assim, de uma subjetividade pura, né? Eu acho que a mesma nossa subjetividade ela é construída a partir da convivência, né? Do social. Do social. Então, esse eu, na verdade, é uma junção das relações que você vai construindo. E na minha criação, né, no meu processo de criação da poesia, não é diferente, né? Então, eu acho que o que eu faço é muito a partir dessa convivência, né? Que eu construo, né? Jamais eu construiria qualquer coisa, né, sem isso, né? Então... Os seus poemas, eles falam de algum assunto específico? Tem uma temática central? Olha, a gente acaba falando de muita coisa, mas eu acho que o que está mais presente assim, na minha criação é a questão do tempo, da passagem, né? Eu acho que não deixa de ter uma influência muito grande da questão existencialista mesmo, né? De você não assim perder a oportunidade, né, de repente estar elevando as coisas que você faz, cada momento, cada instante, né? Então, assim, essa é uma coisa que de certa forma me inquieta, né? E eu levo isso para a criação, saber que eu não tenho o daqui a pouco, o depois. Eu posso até ter, mas isso não está garantido. O que você tem é o agora. É o agora, né? Então eu acho que essa é a questão que toca mais. E eu acho que é isso que me levou, né, a poesia, a essa forma de criação artística. Wander, e como é o seu processo de criação da poesia? Por exemplo, de onde vem a inspiração para tantos poemas? Assim, pode acontecer nas mais variadas, né, situações, né? Eu acho que depois da gente tomar como se tomar um trago, tomar uma cervejinha, mas também sem ter tomado nada, até porque hoje eu não posso mais beber, né? Eu adquiri pancreatite crônica e não dá para brincar mais com essas coisas. Mas independente disso, a gente continua escrevendo. Eu acho o seguinte, eu vejo assim, a poesia, muito, pelo menos no meu caso, muito ligada assim, você experimentar uma situação inusitada. E a situação inusitada, de repente, vem de uma coisa... do dia a dia. Do dia a dia. E que, de repente, você, de uma hora para outra, você vê aquilo diferente, de uma maneira que te toca, e ali você já viu, né, o seu objeto de criação, né? Você é tomado por aquilo ali. Então, assim... Não é uma coisa controlada. Eu não consigo chegar assim, vou escrever alguma coisa, um poema que vou desenvolver alguma coisa. Não. Se não tiver esse primeiro insight, essa
E isso pode acontecer hoje, amanhã, depois, mas pode passar uma semana, pode passar um mês. Então, assim, é muito impreciso, né? Não consigo, assim, determinar o meu processo de criação, né? Quando se menos espera, acontece. E os pode poemas, acontecer. os poemas que estão no livro são poemas antigos ou poemas mais recentes? Na verdade, desse livro aí, eu posso dizer que de 2003 para cá, muita coisa que eu produzi depois do lançamento do primeiro livro. Mas tinha algumas coisas do primeiro livro que eu não estava ainda seguro de lançar naquele momento. Eu dei uma segurada, né? Eu esperei amadurecer melhor a ideia, né? Mas posso dizer que a maior parte é de 10 anos para cá, né? Como eu disse, assim, não escrevo todo dia, toda hora, né? Depende muito, assim, é a questão de circunstâncias mesmo. E Wander, eu queria aproveitar e pedir para que você lesse um poema pra gente do livro. Sim, Pode sim. ser? Pode sim. Deixa eu... Assim, como a gente estava falando dessa coisa assim de aproveitar mesmo um instante, um momento, né? Você glorificar, planificar, né? Então tem uma aqui que fala bem disso, para valer a pena. Esta noite tem que valer a pena. Porém, mais do que esta noite, tem que valer a pena os nossos dias, os nossos longos dias e nossas longas noites. Assim tem que ser a nossa vida. Assim tem que ser a nossa vida inteira. E nela estando acordado, fazer de cada dia, de cada noite, de cada encontro e desencontro, um bom motivo para que a vida possa valer a pena, para construir o novo ser humano, para construir o verdadeiro novo mundo, antes de exigir qualquer coisa do mundo e do ser humano, para valer a pena. Bonito. Wander, essa questão do existencialismo que você colocou tem um pouco a ver com a sua formação, que você é formado em filosofia. Isso. Tem tudo a ver, né, pelo jeito? Tudo a ver, né? Tudo a ver. Né? Eu posso, assim, dizer para você que a poesia, de repente, ela veio primeiro, né? Essa questão da poesia, acho que ela surgiu, assim, na minha vida, eu estava com 19, 20 anos, ali, acho que saindo da adolescência para a juventude, né? E essa é uma fase, assim, ainda, não sei se é todo mundo, mas pelo menos, assim, foi uma fase que eu tive muitas dificuldades, né? De crise mesmo, pessoal, de inquietações, dificuldade de convivência, de socialização, né? Então, assim, era uma situação muito desconfortável para mim. E também eu acho que tinha a ver também com a formação, né, do lugar de onde eu vim, né? Não, quer dizer, não se cultivava, se cultuava isso, né? Pô, essa coisa de poesia, né? Poderia até, assim, ser visto de uma maneira pejorativa. Mas, de repente, eu vi, assim, algumas situações que surgiam, aparecia, já me indicava que não valia a pena conservar certos valores, né? Certo tipo de tradição, certo tipo de comportamento, né? Então, quer dizer, então esse insight da poesia veio me mostrar, acho que assim, até mesmo um caminho de libertação, que você não tem que se prender, né, a certas coisas. Então, assim, então, a partir de algumas situações, eu fiz as minhas primeiras tentativas, né? Fiz algumas coisas, mas que depois de feito, quando eu ia avaliar friamente, era até um pouco frustrante, porque não atendia, não dizia bem de determinada experiência que eu tive, né? Então, assim, com a minha vinda para Vitória, eu acho que foi onde que, acho que se avançou nesse processo, né? Foi aonde eu intensifiquei as minhas leituras. Aí foi quando eu fui fazer, né, o curso de filosofia, né? Eu fiz o curso de filosofia na Universidade Federal do Espírito Santo, né, na UFS. Então a filosofia, ela me deu recurso, né? Então me deu base. Então, quer dizer, a gente experimenta alguma coisa assim muito legal, mas na hora de falar dessa situação vivida, a gente fala com mais propriedade, a gente, né, que é o recurso da linguagem mesmo, né? Então eu posso dizer que naqueles primeiros sites eu não tinha esse recurso, né? Eu vim adquirir aqui em Vitória. Por isso que minhas paixões é Ecoporanga, a terra onde eu nasci, porque também ali está a base da minha formação, da minha meninice, né?
Quer dizer, muitas coisas eu aprendi lá, mas eu acho que Vitória aqui permitiu que eu desse um salto, né? Ampliasse meus horizontes, ampliasse meu leque de amizade, de convivência. Né? Wander, você destacou a questão da linguagem, né? Que essa Sim. formação acadêmica veio, né, te ajudar a enriquecer a questão da linguagem. Mas e a questão mesmo de temas? A filosofia enquanto campo do saber, né, que você se dedicou, estudou durante anos, ela trouxe temas para que você trabalhasse a poesia? Sim. Principalmente a questão... assim, poderia dizer o seguinte, a questão do tempo, né? Essa vida que é passageira, assim, acho que tudo é muito efêmero, né? Tudo muito passa, essa coisa. Eu acho que isso é um tema por excelência da filosofia. Mas eu poderia também falar da questão do trabalho ou do ócio, né? Porque existe a valorização do trabalho e às vezes também isso, se você só levar isso em consideração, né, sua vida fica nesse frenesi, né? E eu acho que assim, talvez para a criação artística, poética, acaba não sendo tão bom assim. Então, assim, aí a gente então começa a discutir, colocar em questão o valor do trabalho, mas também a valoração do ócio, né? Até pensando como ócio produtivo, né? Então, assim, eu tenho um poema, né? Esse não precisa ler, ele é curtinho, que eu vou falar assim, dessa necessidade, né? Andar sem ter pressa de chegar, devanear só se pode devagar, não é viver só ter tempo para correr, andar, devanear, viver, né? Para mim isso assim é uma temática por excelência da filosofia. No entanto, eu me aproprio e jogo na filosofia, né? Porque de repente na filosofia eu ia tratar isso de uma maneira conceitual, aquela coisa toda, e às vezes eu acho que o conceito assim, ele fica mais pesado, né? Então quando você consegue tratar isso de uma maneira lúdica, né, mais leve, né, eu acho que toca mais nas pessoas, porque também eu acho que todo o interesse da gente é esse, é de estar criando e compartilhar, né, e as pessoas ler, ouvir e gostar, né. Eu acho que assim, esse é o grande contentamento, a gente tem uma satisfação muito grande, né, pelo menos no meu caso eu tenho. Eu não escrevo só, quer dizer, não escrevo pra mim, né, porque se for só pra mim eu acho que eu nem escreveria, né. Eu acho que quando eu escrevo eu já coloco no papel e penso em publicar, porque aí eu já estou pensando, né, de estar compartilhando, né. Então é isso. E como é que foi compartilhar esses poemas? Você em algum momento teve receio? Quando você pegou o livro que aí estava publicado, já era, não tem mais jeito? Como é que foi essa sensação? No primeiro momento, igual eu te falei, né, eu acho assim, devido a um pouco assim da formação, né, o meio, assim, não tinha essa exaltação, essa coisa, essa relação, né, com essa criação. Então eu realmente ficava um pouco receoso. Então os primeiros escritos assim, eu tinha dificuldade, eu não mostrava para ninguém. Eu fui assim ganhando coragem a partir do momento que eu fui compartilhando com uma irmã ou com um irmão. Aí depois já na universidade, compartilhando com alguns colegas mesmo ali do curso, né? Nas nossas rodas de violão eu já aproveitava para declamar alguma coisa, né? Então assim, esse processo foi esse. Agora falando assim, já da publicação do livro, eu acho que no primeiro livro, de certa forma eu queria sim um retorno muito rápido. Eu queria que as pessoas lessem assim, o meu trabalho para ver o que elas pensavam dele. Então aquela coisa assim, de colocar o trabalho, né, na praça para ter esse retorno. Mas eu acho que essa pressa assim, não permitiu, né, que eu fosse assim, mais detalhista, mais coisa, mas eu também eu não acho assim que é condenável, porque acho que faz parte mesmo desse processo, né, de autoformação e tal, né? Mas é só para diferenciar mesmo, né? Então assim, eu não tenho dúvidas que eu vou ser menos crítico desse livro, né, do Eu Feito de Nós, do que do primeiro, porque eu acho que assim, do primeiro, de certa forma, eu estava mais, estava mais ansioso, né? No segundo você estava mais já tinha feito o primeiro e tal, assim, não, já fiz o primeiro, então agora acho que não cabe ter essa pressa de, não, quando tiver pronto, bem avaliado, aí assim, né, quando eu estiver bem seguro mesmo, aí tranquilo, até para não ter qualquer arrependimento depois, nossa, agora já está publicado, não sei o que e tal, não.
Ok, então assim, acho que essa crítica ela tem que ser prévia, né? Antes do lançamento. Depois que lançou, já era. Já era. Wander, a gente continua o nosso bate-papo daqui a pouco. Sim. Okay. Nós vamos para um breve intervalo, mas já voltamos. Não saia daí. Estamos de volta com o segundo bloco do programa Um Dedo de Prosa, que hoje está recebendo o escritor Wander Antônio Costa. Wander, a gente falou um pouquinho no primeiro bloco sobre os seus livros de poesia, o último livro, inclusive, que está aqui, que se chama Eu, Feito de Nós. E eu queria falar um pouco com você sobre gênero literário. Você escreve só poesia ou, de repente, tem um interesse por crônica, romance? Como é que é isso? Crônica, romance, assim, como leitor. Agora, para produzir mesmo, para fazer, eu não me sinto assim à vontade, porque assim, eu faço uma diferenciação, né, da crônica, do romance, outro gênero, da poesia, porque assim, a poesia ela tem a ver mais com essa questão da impulsão, ela é mais impulsiva, né? Então a ideia vem ali, né, numa clarividência, digamos assim. Claro que depois você vai ter o período também, né? Tem a inspiração e a transpiração. Mas pelo menos você tem esse primeiro insight, né? Esse primeiro estalo, né? E eu já acho assim, eu não consigo ver isso no romance. Para mim ele é quase todo transpiração, né? E assim, e é um trabalho até no caso do romance, né? De longo prazo, né? Então assim, eu me sinto, né, assim, mais à vontade para escrever a poesia, porque para mim ela é mais instantânea, né? Você teve algum escritor, algum poeta que foi uma referência para o seu trabalho? Assim, poeta brasileiro da minha predileção, claro, gosto de vários, né? Mas para mim, em primeiro lugar, é Manuel Bandeira, né? Claro, mas gosto muito de Carlos Drummond, né? Ferreira Goulart, Mário Quintana, né? E assim, aí já fora do Brasil, né? Eu gosto muito do Mayakovsky, né? Mayakovsky, o próprio Fernando Pessoa, né? Gosto bastante, leio bastante Pablo Neruda, assim, né? Então assim, mas assim, eu não leio só poesia, né? Poesia eu leio e procuro escrever, né? Mas eu gosto muito assim, de ficção, de romance. Mas você percebe a leitura assim como importante para o escritor, para a pessoa que... Sim, né? Eu acho que até mesmo, igual eu te falei, se a filosofia ela é importante para tá acrescentando no meu trabalho de criação poética, quer dizer, um romance, que é né, a coisa da ficção, que é um outro gênero literário, né? Eu acho que assim, quanto mais você lê, você vai enriquecendo, né? Você vai se apropriando desses recursos. Então, quer dizer, acho que é imprescindível que você faça leitura, né, de outro gênero que naquele que você escreve e tal, mas ele também vai ajudar na sua produção. Wander, quando a gente estava conversando na primeira parte do programa, você falou que a poesia começou na adolescência, né, que você começou a escrever e tudo. Agora eu queria saber quando que surgiu a ideia de juntar os seus trabalhos e publicar um livro. Então, assim, comecei a escrever, né? Então, quer dizer, despretensiosamente, eu nem pensava em livro. Mas depois, eu escrevendo e juntando. Né? Então, quando eu já tinha, assim, material suficiente, eu assim, pô, acho que isso aqui dá para fazer um livro. Então, eu já procurei me informar como é que eu poderia viabilizar. Aí eu tomei conhecimento da Lei Rubem Braga, aí conversa com um amigo, conversa com outro que, inclusive, já tinha feito uso, né? Utilizado esse recurso e tal. Então, enfim, veio a partir mesmo, surgiu quando eu já tinha material suficiente para fazer um livro, né? Você comentou aí da Lei Rubem Braga. Tanto esse livro, né, que é o Eu, Feito de Nós, quanto a sua primeira obra, que foi lançada em 2003, que é o Poesia Provisória, foram lançadas com auxílio da Lei Rubem Braga, que é uma lei do município de Vitória. Outros estados também têm, outros municípios também têm leis similares. Conta pra gente como é que foi esse processo. Os dois casos, né, foi feito o projeto, né, então escrevemos, né, escrevi o projeto, então nos dois casos assim, o primeiro projeto não foi aprovado, daí reelaboramos, então sempre assim na segunda inscrição, né, então aí foi aprovado,
né? Então, mas assim, de certa forma eu acho que está tranquilo, né? Na verdade foi assim de um ano para o outro, né? E eu acho que um ano não é muito tempo assim, né? Para se esperar, né? E você, assim, que passou pelo processo, que hoje tem 2 obras publicadas com incentivo, né, de leis de incentivo à cultura, você acha que ainda falta esses incentivos para os escritores, não só para os escritores também, né? Porque essas leis são também para a área do teatro, da dança. Assim, pela sua percepção, ainda é pouco no Estado? Eu acho que sim, poderia ampliar sim, né? Não tenho dúvida, né? Eu imagino que ainda tem muita gente que acaba não sendo contemplada e não tem, e acaba não publicando, expondo seu trabalho, não só na literatura, talvez em outros campos da arte, até porque eu acho que acaba não atendendo todo mundo. Mas eu acho que uma grande, aí não é uma crítica minha, né? Mas é uma assim, eu compartilho. Que tudo bem, a lei ela produz o material e tal, mas eu acho a grande dificuldade, né, da pessoa que é contemplada, que tem um projeto ali aprovado, é depois assim na divulgação, né, o lançamento, da distribuição, né, que assim a lei ela acaba contemplando somente mesmo a produção. Mas eu acho que assim, só a produção acho que não basta. Eu acho que além da produção, eu acho que poderia ampliar, né, assim, uma política de disseminação mesmo, né? Então acho que acho que ainda falta alguma coisa nesse sentido. E com relação à poesia, voltar, né, à poesia, já que suas obras são de poesia. Você acha que as pessoas hoje, o leitor em geral, ele procura poesia para ler? Porque hoje as grandes obras, né, muita gente diz da ficção, do romance que está ganhando muito espaço. Você como escritor, como leitor também, a poesia tem seu espaço? Assim, eu não vejo assim muito interesse, né? Mas eu acho que assim, além da gente escrever, eu acho que a gente também pode trabalhar, contribuir para formar público, né? Então, você imagina assim, quantos amigos, quantas pessoas que de repente vai ter o acesso à poesia através, né, do meu trabalho, né? Até porque assim, as pessoas quando acho que vão numa livraria, ela vai comprar o quê? Elas preferem de repente comprar um livro de autoajuda, que é um retorno assim, mais imediato, que elas acreditam, ou algum livro na área da sua formação, né? Então, assim, não há muito interesse, eu imagino, pelo menos assim, acho que aqui no Brasil, eu imagino que, né, no Espírito Santo também, né? Que não tem tanto assim esse interesse, né, pela ficção. E quando você fala da poesia, então ainda a coisa fica pior, fica mais se agrava mais, né? Eu vejo o seguinte, que as pessoas não têm interesse assim, nem de procurar os poetas renomados, né? Dificilmente as pessoas entram na livraria para comprar, né? Mas eu acho que assim, eu acho que a gente também tem que ter o nosso engajamento. Se a gente vê que é desse jeito, então acho que nada melhor que aproveitar o momento. Você faz o livro, está convidando os amigos, tá lendo, tá declamando, né? E ajudar mesmo, contribuir na formação desse público. Eu vejo que assim é bem fraco ainda, bastante. Vander, o seu livro, É o Feito de Nós, é um livro recente, mas não custa perguntar, já tem poesia para uma terceira obra? Tem sim, né? Porque assim, meus livros não são livrões, né? São livrinhos, né? 70, 80 páginas, né? Então assim, eu já tenho 35 poemas já separados para um terceiro livro. Então assim, já se entende que já tem a metade de um livro, né? Então, assim, não, já temos aí um trabalho assim. Nossa, eu já estou pensando no terceiro livro, eu já fico imaginando isso. Que bom. Queria pedir para você deixar um contato, caso, né, o pessoal que está nos assistindo quiser conhecer sua obra, conhecer o seu trabalho, como é que faz? Assim, eu acho que pode acessar pelo Face, né? Vander Antônio Costa, né? Telefone também, né? 98247718, né? Eu acho que o e-mail também é interessante, né? Claro, pode deixar todos os seus contatos. Vander Costa, né? Vander com V, meu nome Costa com T só, mas do e-mail é com 2 T's, né? Então, Vander Costa com 2 T's, @yahoo.com.br. Tá ótimo. Eu queria pedir pra gente fechar o programa que você lesse uma poesia. Sim, pra gente fechar o programa. Com todo prazer. Não quero perturbar. Que ninguém seja perturbado por causa de minhas manias.
ou dos meus sonos perdidos de noites longas. Prefiro compartilhar as coisas boas, que podemos encontrar ou construir, mesmo que a partir de situações desfavoráveis. Que os meus grilos em noites de insônia se transformem em agradáveis fantasmas, que me tirem da solidão desconfortável. Se afinal a barra ficar muito pesada, não quero perturbar, mas não dispenso qualquer ajuda que possa me trazer alento. Wander, eu quero agradecer muito a sua presença aqui. A equipe do programa Um Dedo de Prosa te deseja aí sorte no seu caminho literário e quando tiver outra obra, volta para conversar com a gente. Sim, eu que agradeço aí pela oportunidade, Gabriela, né? Então, assim, e também, né, tá agradecendo a TV Assembleia, né? E é isso, estamos aí disponíveis sempre que precisar, nós estamos aí à disposição para estar aí fazendo um bate-papo. Muito obrigada. Eu que agradeço. Bom, nosso programa Um Dedo de Prosa de hoje fica por aqui, mas eu espero o seu contato. O nosso e-mail é tvassembleia@al.es.gov.br e continue com a nossa programação. TV Assembleia, Canal Cidadão.